Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Ou seja, nessa figura nós temos duas retas paralelas. Uma que eu chamei de R e a outra que eu chamei de S. Essas duas retas são paralelas porque, por mais que elas se prolonguem, por mais que elas aumentem, em nenhum momento elas vão se cruzar. E aqui nós temos uma reta, que eu chamei de T, transversal, ou seja, porque ela atravessa essas duas paralelas. Observem aqui regiões importantes dessa figura. A região entre as paralelas é a região que nós chamamos de interna. E a região fora das paralelas é a região que nós chamamos de externa. Observem na figura que essas retas paralelas cortadas por uma transversal, elas formam 8 ângulos. E esses ângulos, eles formam pares, que são correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Pessoal, gravem bem esse nome e a posição desses ângulos na figura, eles são de fundamental importância para que você domine bem o conteúdo. Então, vamos lá. Falando de ângulos correspondentes, observem o seguinte. Pegando aqui esse ângulo 1, se esse ângulo 1 viesse para essa paralela aqui, ele ficaria onde? Ele ficaria no lugar do ângulo 5, não é isso? Portanto, ângulos correspondentes são ângulos que possuem a mesma posição, ou seja, o ângulo 1 e o ângulo 5. O ângulo 2, se ele saísse dessa reta e viesse para cá, ele ficaria no lugar do ângulo 6. Portanto, 2 e 6 são correspondentes. O ângulo 4, se ele saísse daqui, da reta R e viesse para a reta S, ele ficaria onde está o 8. Então, 4 e 8 são correspondentes. 1 e 5, 2 e 6, 4 e 8 e 3 e 7. Tá, pessoal? Esses ângulos, por serem correspondentes, eles possuem a mesma medida, já que eles estão ocupando a mesma posição, eles são congruentes. Então, ângulos que possuem mesma medida. Ou seja, eles são congruentes, são ângulos iguais. Se o ângulo 5, ele medir 60 graus, desculpa, o ângulo 1 medir 60 graus, o ângulo 5 também medirá, tá, pessoal? Então, anotem tudo aí no caderno de vocês. Vamos agora para ângulos alternos. Ou seja, o que são ângulos alternos? Nós vamos agora observar a reta transversal, porque alterno significa um ângulo à direita e um ângulo à esquerda, tá, pessoal? E se eles são internos, eles vão estar nessa região aqui, ó, entre as paralelas. Então, quem são esses ângulos? Olha só, o ângulo 3, ele está à direita da transversal. E o ângulo 6, ele está à esquerda da transversal. Ou seja, um na reta R e outro na reta S, tá? Então, 3 e 6. Assim como 4 está à esquerda e 5 está à direita, em retas diferentes. Portanto, eles são alternos internos. 4 e 5. Pessoal, esses ângulos, eles também
possuem a mesma medida, tá? Possuem mesma medida. Agora vamos observar na figura os ângulos alternos externos, ou seja, os ângulos que estão por fora das paralelas. Então, observando a reta T mais uma vez, ângulos alternos são ângulos que um está à direita e o outro está à esquerda. Observando aqui o ângulo 1 à direita, quem é o alterno dele na esquerda? 1 e 8, certo? 1 e 8. Ok, pessoal? Olhando aqui, o ângulo 2, que está à esquerda da transversal, quem é o alterno dele? Ou seja, o ângulo que está à direita. 2 e 7, na região externa. Portanto, 2 e 7 são ângulos alternos externos. Eles também possuem mesma medida. E agora vamos observar os ângulos colaterais. A palavra colateral vai significar aqui do mesmo lado da transversal, ou seja, os ângulos colaterais internos, eles estão do mesmo lado da transversal na região interna. Então, o que são esses ângulos, pessoal? O 3 e o 5. 3 e 5, tá? Observem que os ângulos 3 e 5, se eu colocasse eles em cima da mesma reta, eles dariam um ângulo de meia volta. E quanto que é um ângulo de meia volta? Quanto que ele mede? Ele mede 180 graus. Vamos observar aqui o outro par de ângulo colateral interno, o 4 e o 6. Como falei para vocês, se eu juntasse esses dois ângulos em cima dessa mesma reta transversal, eles formariam um ângulo de 180 graus. Portanto, os ângulos colaterais internos somam 180 graus. Tá, pessoal? Nós vamos entender bem direitinho os exemplos se nós prestarmos bastante atenção a todas essas propriedades aqui. Agora vamos observar os ângulos colaterais externos, ou seja, os ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, só que na região externa. Quem são esses ângulos? 1 e 7 e 2 e 8. Pessoal, todos os ângulos colaterais, eles somam 180 graus. Recapitulando tudo, aqui nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, formando 8 ângulos. Esses ângulos possuem características especiais. Eles podem ser correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Observem, pessoal, que os ângulos correspondentes possuem mesma medida. Os ângulos alternos, tanto interno, os ângulos, os ângulos alternos, tanto os internos quanto os externos, eles são congruentes, ou seja, eles possuem mesma medida. Apenas os ângulos colaterais, tanto os internos quanto os externos, é que juntos somam 180 graus.